Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nesse momento, trazendo alegrias, paz, tranquilidade, muita serenidade. É um prazer enorme estar aqui, nessa casa aqui tão bonita, essa casa com um trabalho tão bonito, né? E que se propõe com certeza a seguir as leis de Deus. E estamos aqui. Me chamo Marcelo, sou do Centro Espírita Isaac Lima e aceitei com muita alegria esse convite para que a gente possa fazer umas reflexões hoje sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para a gente começar, a gente vai ler uma paginazinha para a gente se preparar e para a gente poder se ambientar e já se envolver com essas energias positivas aí do bem e do amor, tá? O, o livro é do Lorival Lopes, Caminho Seguro. E o nome da página é Crer em Deus. Creia em Deus, disse Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Está anotado em João 14, 1 e 2. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está anotado em Mateus, capítulo 28, item 20. Então, por que se preocupar? Não há por que ter apreensão ou medo. Há sobre você a sublime proteção. Não vacile na fé. A fé é força no seu coração. Ela faz de você uma pessoa mais completa, confiante e determinada. Siga em frente. Uma fé bem grande é como uma casa que resiste a todas as tempestades. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e agradecer. Agradecer muito por mais esse dia. Agradecer muito por tudo que ganhamos em mais esse dia. Estarmos felizes, gratos por tudo que temos. E acreditar sempre em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, que nunca nos abandonam, que nunca nos deixam desamparados. Que possamos ter essa certeza em nosso coração para que o nosso caminho seja mais tranquilo, mais leve, mais cheio de amor. Que possamos acreditar na bondade divina, que possamos acreditar na certeza de que nossas dores, nossas angústias, nossas dúvidas, todas serão amparadas pela espiritualidade maior. Que possamos ter em nosso coração a semente do bem, a semente do amor, brotando cada vez mais forte dentro de nós e que possamos continuar a nossa caminhada com alegria, com entusiasmo, com bom ânimo. Muito obrigado, Senhor. Leva paz e tranquilidade a cada coração aflito. Leva paz e harmonia para toda a humanidade e que cada um possa ter a semente da esperança em seus corações, se fortalecendo a cada dia. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre, e que em teu nome que fiquemos em paz. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós aqui nesse dia vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o que está no capítulo 19. O capítulo 19, ele se intitula A Fé Transporta Montanhas. E a gente vai estudar os itens 6 e 7, que fala da fé religiosa, condição da fé inabalável, né? E aí, a gente quando fala de fé, primeiramente, quando a gente fala de fé, é uma palavra bem pequenininha, né? Uma única sílaba,
mas com como a gente viu na página de preparo, né? É uma certeza absoluta de que tudo vai dar certo, né? É uma palavrinha pequenininha com um significado enorme, um significado muito grande. Então, a gente percebe que, que quando a gente fala de fé, a gente fala de certezas, a gente fala de esperanças renovadas. Então, o quão importante é a gente ter fé, a gente ter em nosso coração essa esperança, essa certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai funcionar e que mesmo que não funcione, né, como a gente pensa, mas aquela certeza que lá na frente vai funcionar, vai dar certo, que vai ser legal, que vai ser bom. Então, quando a gente fala da questão da fé religiosa, é, existe vários ramos religiosos, né? Que tem a sua fé, né? E essa fé religiosa, ela impulsiona, né, essas certezas, essas esperanças que eu acabei de falar, né? Porém, a gente sabe que existem fé, né, dentro das instituições religiosas de formas meio diferentes, né? Então, aqui no Evangelho, no início lá do capítulo 6, do item 6, né? Ele fala assim: a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, né? Então, nesse início aí do capítulo 6, em função, né, dos dogmas, das crenças de cada religião, a fé segue um determinado caminho, né? Então, ele fala que dentro desses dogmas, dentro dessas crenças de cada religião, a fé ela pode ser raciocinada ou ela pode ser cega, né? E Marcelo, que coisa, né? Fé raciocinada, fé cega, como é que é isso, né? Bom, a fé, quando ela é levada a um extremo de falta de razão, né? Quando você não coloca a razão nesse processo da fé, ela se torna cega, porque muitas das vezes ela vira fanatismo, certo? Então, por exemplo, né, para você conseguir alguma coisa, você tem que fazer determinadas coisas. Por exemplo, você, sem criticar a crença de ninguém, tá? Em momento nenhum, tá? Mas você vai pagar uma promessa, fazer uma promessa, e aí você fala que você vai ter que subir a escada da penha de joelho, né? Aí, em nome dessa fé, né, você joelha-se, vai lá para a escada, da escada da penha e vai subindo de joelho. Quer dizer, é complicado, né? Algumas coisas são muito complicadas porque elas não são raciocinadas, né? Porque, na verdade, Deus ele não quer esse tipo de sacrifício da gente, né? Você vai ficar ali ajoelhado durante horas, né? Orando, e para poder você conseguir alcançar alguma coisa, para você conseguir alguma coisa, né? Pode até ser, de repente, a cura de uma doença de um parente, da sua própria, né? A intenção é até válida, porém a forma precisa ser repensada, né? Então, essa fé cega é aquela fé que você não raciocina
de forma consciente, né? Você faz porque tem que ser feito daquela forma, porque se não for feito daquela forma, aquilo que você quer, aquilo que você necessita, aquilo que você aspira, não vai ser realizado. E a coisa não funciona assim, né? Então, a partir do momento que você raciocina, que você pensa, bom, eu gostaria muito de alcançar uma determinada graça, uma determinada coisa na minha vida, né? Então, eu tenho alguns caminhos. Então, o caminho é trabalhar. Vou trabalhar para que eu possa conseguir isso. Vou correr atrás de alguma coisa que vai me dar o sustento, que vai me dar as condições para realizar isso que eu quero fazer, né? Então, eu vou pedir a Deus força, coragem, perseverança, insistência, para que eu possa realmente conseguir. E se por acaso eu não conseguir, é porque naquele momento não foi necessário para mim, para o meu caminho evolutivo, alcançar aquilo que eu desejo. Não era para aquele momento, então pode ser que seja para depois, certo? Então, isso é um raciocínio lógico. Isso é usar a fé raciocinada, né? É você colocar as suas esperanças em alguma coisa, é você encontrar formas de você realizar essa coisa, né? Para que você possa desenvolver, né, um caminhar e ter a consciência de qual o momento que isso vai acontecer, que se não acontecer agora, vai acontecer depois. E se não acontecer, é porque realmente aquilo não vai ser proveitoso, útil para o meu caminhar, né? Você depositar a fé raciocinada, você deposita nas mãos de Deus o seu caminhar, né? Você traça, e como Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, você coloca isso nas mãos de Deus, que Ele vai dar orientação, Ele vai dar o seu caminho. E você não vai criar ansiedade, você não vai criar expectativa, né? Porque muitas das vezes os nossos desejos, aquilo que a gente quer, ele não é necessário para o nosso caminhar e nem estava dentro do nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente para pensar que a fé é isso, a fé é esse movimento de acreditar, de ter a paciência, de ter a tranquilidade, né, de que aquilo que você deseja, que aquilo que você quer naquele momento, ele vai ser útil para você, ele vai ser necessário para você, ele vai acrescentar alguma coisa a você ou não. E você, se colocar assim, nesse momento não deu para realizar. Então é porque Deus não quer isso no meu caminho. Então, eu vou ter a paciência de esperar e vou caminhando e buscando outras coisas, né? Às vezes a gente fica muito preso a determinada coisa. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero. E a gente às vezes não para para pensar se aquilo realmente vai ser útil e necessário para a nossa vida, né? Então, quando eu uso a fé de forma raciocinada, de forma pensada, refletida, né? Quando eu construo toda essa reflexão em cima dos meus desejos, daquilo que eu quero, né? Eu começo a trabalhar essa fé, né? Eu começo a ver que a fé, ela vai me dar essa energia, essa força para entender que naquele momento isso vai ser necessário para mim ou não, né? Então, o quanto é importante a gente não usar essa fé cega, porque essa fé cega, muitas das vezes, ela bitola a gente, né? A gente entra num processo
botar aquele negocinho assim do cavalo e não ver e não ampliar o horizonte. A fé raciocinada não. A fé raciocinada, ela abre, ela amplia os nossos horizontes, né? Porque a gente constrói toda uma linha de pensamento em cima daquilo que a gente deseja, né? Tem um outro trechinho aqui do Evangelho, ele fala assim, que já é no item 7, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, a fé não é uma imposição. Você tem que ter fé. A fé tem que fazer parte. Você precisa ter. Tá, a gente precisa ter fé, mas ela precisa vir naturalmente, né? Quando você se impõe ter fé, né, você acaba criando, né, essas coisas do cavalo, né, que eu sempre esqueço o nome desse negocinho, né? Porque, na verdade, muitas das vezes você não está sentindo isso dentro de você. E por uma questão religiosa, por uma questão de religião, você se sente na obrigação de ter, né? Até temos que ter essa obrigação, mas a gente precisa sentir isso para que ela realmente funcione, para que ela não seja uma coisa da boca para fora, né? As pessoas perguntam assim: você tem fé? Eu tenho. E aí? Você tem? Então, no momento de dificuldade, no momento que as provas vêm para mexer, sacudir com você, essa fé ela vai ser forte, né? Ela vai ser, né? Porque é muito fácil, fé. Falar, como eu falei, uma palavrinha pequenininha, fácil de falar, né? Simples, né? Fé. Eu tenho fé, né? Mas no momento que a gente tem as dificuldades, que a gente tem, né, as nossas provações, né? Será que essa fé ela é forte para entender que naquele momento eu preciso passar por aquilo? Será que essa fé ela vai ser uma fortaleza, né, para me sustentar nesses momentos de dificuldade? Isso que é a fé raciocinada. Essa compreensão das nossas necessidades. A compreensão, a paciência, a resignação para entender que naquele momento eu preciso passar por determinada situação. E que se eu estou passando é porque Deus sabe que aquilo é necessário para mim. Olha essa relação, né, com Deus, né, de entendimento, né? A fé raciocinada, ela não tem revolta, ela não tem impaciência, ela tem, pelo contrário, ela tem entendimento, né? Ela tem entendimento. Então, quando você fala, eu tenho fé, tá. E aí, quando vem a porretada, né? Aí você blasfema, você fala que Deus abandonou você, que Deus não é justo, que ninguém gosta de você. Então, ponto. Então, quer dizer, o que você falava que tinha fé, virou o quê? Virou um muro de lamentações e um mundo de desesperança. Ou seja, você não acredita, né, que aquilo pode acontecer com você, que você não merece aquilo. Então você, na verdade, não está usando essa fé raciocinada, não está usando a sua razão, né? Porque tudo que vem de Deus é bom. Nós somos filhos dele. Como é que ele vai querer o nosso mal? Então, essa é a construção dessa fé, né? Essa fé religiosa, essa fé inabalável, ela vem dessa certeza, dessa construção de certezas e da justiça divina, né? Ela vem fortalecer a gente dentro dessa justiça divina e fazer com que a gente se encaixe, né, nesse processo de forma
de forma tranquila, de forma paciente, de forma resignada, né? Tendo a certeza de que a gente nunca está desamparado. Então, a fé, ela não se impõe, ela se conquista. Ela entra dentro do nosso coração a partir do momento que a gente tem essa relação com Deus, né, com o plano superior, né, e de que Ele está, e que Deus está nos mantendo, e que a gente tem tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver, né? Em outro trechinho, ele fala o seguinte: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso, né? Existem algumas pessoas que a gente vê aí, né, que essa fé, ela é forte, né? A pessoa está passando por tanta adversidade, e a pessoa se mantém sóbria, se mantém harmônica, né? E a todo tempo acredita, né, que vai melhorar, que as coisas vão modificar e que ela vai ter o amparo e que ela vai conseguir sair daquela situação. Isso com muita tranquilidade. É isso. A fé te traz tranquilidade nas situações, né? Porque você tem a certeza desse amparo. A gente vê aí vários filmes aí, né? O sertão nordestino, que as pessoas que passam um sufoco com a seca do Nordeste, né? Tem que andar quilômetros e quilômetros para pegar um baldezinho de água. E essas pessoas, a gente vê aí relatos em filme, tudo, essas pessoas rindo, cantando, louvando a Deus, né? Com aquela latinha de água na cabeça, e vem, né? E as reportagens a gente vê, né, as pessoas, não, porque Deus vai olhar por nós, Deus vai estar conosco, e que a gente tem certeza que tudo isso vai modificar, né? Então, aquele bom ânimo, né? A gente não sabe se é o que realmente passa no coração do outro, né? Mas a gente olha, né, e vê tanta esperança em muitos deles, logicamente que não são todos, né? Mas a gente vê uma esperança tão forte, né? E tanta felicidade quando consegue um prato de feijão, né? Que isso só pode ser fé, né? Porque é a certeza de que a coisa vai melhorar, que a coisa vai mudar, né? A certeza de que existe Deus olhando por todos, né? Isso é essa fé inabalável, né? E em algumas pessoas isso é muito simples, mas por que isso é simples? Porque isso já foi construído ao longo das várias encarnações, né? Deus criou essa pessoa com fé, ela vai ter fé inabalável. Não, como a gente falou, a fé ela vai sendo construída ao momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo espiritualmente. Essa fé ela vai se entranhando dentro da gente, porque a gente vai tendo a certeza, né, da nossa realidade espiritual, do que estamos fazendo aqui, do que precisamos fazer, que precisamos melhorar, que precisamos, né, curar as nossas mazelas. Então, ao longo das várias encarnações, essa fé vai sendo construída dentro da gente, né? E até o momento que a gente tenha isso consolidado e as adversidades batem na gente de forma diferente. Dói, mas a gente tá ali, não, a gente precisa disso. A gente está vivendo isso com a pandemia, né? A gente está vivendo isso. A gente acreditar que no meio de tanto sofrimento, tudo tem uma razão. Existe uma necessidade para tudo isso estar acontecendo, né? Então, quando essa fé ela está consolidada dentro da gente, a gente passa pelas adversidades com serenidade. Isso é uma fé que não se abala, né?
É diferente daquela que a gente fala que tem fé, que quando vem a tempestade, a gente balança, cai, se machuca, sofre e se desespera. O porquê? Porque ela ainda não está consolidada dentro da gente, né? Então, para algumas pessoas isso é fácil, porque isso é a jornada evolutiva delas é diferente. Ela já foi construída. Em algum momento ela teve essa fé vacilante, essa fé fraca, né? E aí com a evolução ela foi construindo, e hoje ela tem uma fé forte, porque ela entende o que ela está passando, ela entende as suas necessidades, ela entende que Deus sabe de todas as coisas e que está olhando para a gente e que eu tenho necessidade de passar por aquilo e eu não me abalo. Eu acredito, eu creio nisso. Então, essa é a condição da fé inabalável, essa crença de você acreditar que realmente tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que tudo tudo está na mão de Deus para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, né? Tem mais um trechinho aqui. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, gente, quando a gente fala do incrédulo, né, aquele que fala que não acredita em nada, que não tem nada e que não tem fé porque não acredita nisso, né, a gente vê aí uma manifestação do orgulho e do egoísmo, né? O cara não tem fé porque muitas das vezes ele já passou por tantos ramos religiosos, e em todos esses ramos ele sente aquela pressão, né, de que você tem que fazer assim, você tem que ser assim, porque senão Deus não vai te escolher, né? Você não vai ser um dos escolhidos, você vai ficar ali purgando no inferno, essas coisas, né? Então você acaba impondo que você tem uma fé e muitas das vezes a pessoa não está sentindo que aquilo é bom para ela e desiste, né? E desiste porque acha que aquilo é uma imposição, que acha que aquilo é um absurdo e acaba desistindo, né? Mas, por mais que existam os equívocos das religiões, né, nesse caminhar, o fato de você desistir é uma questão muito coisa do orgulho falando forte dentro de você, né? Do orgulho, né? Falando, isso aqui não é para mim, né? Isso é errado, é absurdo, mas você também não busca um outro caminho, né? Você sempre, é muito fácil, muito cômodo você chegar e falar, não tenho fé, vou seguir o meu caminho e vou correr atrás daquilo que eu quero, né? E quando não consegue, blasfema, bota a culpa em Deus, bota a culpa assim, no mundo, né? E que o mundo conspira contra você, né? Então, essa incredulidade, ela vem muito disso, dessa falta, da manifestação forte do orgulho, do egoísmo, né? Então, quando você tem fé, né, esse orgulho, esse egoísmo, ele cai, porque você sabe que as coisas estão todas na mão de Deus, né? Que Deus sabe o melhor para nós. Então, para que você vai ter orgulho? Então, você entende que o seu caminhar ele está dentro de leis divinas que regem o universo, que você não pode sair dessas leis, né? E toda vez que a gente sai fora das leis, o que acontece?
a gente precisa voltar, né? É igual você tem um caminho que você vai levar meia hora para chegar, mas você resolve por esse caminho que você vai dar um monte de volta que você vai levar 1h30. Para que você foi para aquele caminho que vai levar 1h30 se você pode ir por esse que vai meia hora, né? Então, a construção dessa fé raciocinada, ela vem dessa visão. Esse caminho eu levo meia hora. Esse aqui eu levo 1h30. Ah, eu vou pelo 1h30, que eu quero dar a volta. Uma opção sua, né? Mas o caminho da felicidade, todo mundo vai chegar lá. Agora, a forma como a gente traça esse caminho que é o diferencial, é o que a gente fala do orgulho, né? Esse desviar dos caminhos é o orgulho, o egoísmo falando mais alto. A gente batendo no peito que a gente é autossuficiente. Eu me basto. Não, né? Então, e tem uma outra questão de fé aí, que é aquela questão, né? Que eu vou ter fé, mas a fé sem obras, sem trabalho, é morta. Ela é morta. Então, a condição da fé não é você ficar lá ajoelhado, sentado, rezando, rezando, rezando. Não, a fé tem que ser ativa, né? Ela exige um trabalho, porque é o trabalho que enobrece o homem, o trabalho de amor, o trabalho na caridade, o trabalho em benefício do próximo, né? Isso tudo vai fortalecer na sua fé, porque se você entende que a fé ela é uma condição que a gente coloca em nós para crescer, para evoluir, para nos impulsionar nesse caminho evolutivo, então você vai querer isso para todo mundo que está à sua volta, para o seu próximo. Então você vai trabalhar para isso. Então é por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Então você precisa trabalhar, porque as pessoas precisam olhar através dos seus exemplos que você pode fazer diferente. É a questão do contagiar, né? A sua fé é tão grande, ela é tão forte, ela não se abala, que as pessoas pensam, nossa, ele consegue fazer tanta coisa, né? Então, isso que ele deve estar fazendo é legal, isso que ele deve estar pensando é legal. Então, você começa, né, a envolver outras pessoas, e essas outras pessoas começam a envolver outras, né? Então, a fé, ela começa a ser ativa, né? Ela começa a ser ativa. Né? Então, que a gente tenha certeza absoluta, né, que a fé ela nos impulsiona para frente, ela nos impulsiona para a felicidade, ela nos impulsiona para o amor. Né? Então, que a gente tenha certeza de que quando a gente deposita e acredita que Deus está olhando por todos nós, a nossa fé se fortalece a cada momento. Então, que a gente tenha certeza disso, a gente nunca duvide disso, nunca duvide do amparo divino, e que nos momentos de dificuldade, a gente pense, eu preciso disso, eu necessito disso, então eu vou orar a Deus para que tudo isso passe, e para que realmente eu saia transformado de toda essa situação, né? É o que esse período pede para a gente, né? Que a gente faça uma transformação interior, uma transformação para melhor, para que a gente possa impulsionar a evolução do planeta. E a fé nesse momento é muito importante, para que a gente possa realmente construir esse caminhar em harmonia, em paz, em tranquilidade. Tá, meus irmãos? Muito obrigado aí, que vocês possam ter um dia aí abençoado, maravilhoso, e que Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, dando paz, harmonia e tranquilidade nos corações. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente, tá? E que Deus possa realmente construir cada vez mais em nossos corações essa fé inabalável, dando a certeza acreditando principalmente, né, que a providência divina está sempre trabalhando por nós todos. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esse momento, por mais essas palavras, para que possamos sermos fortes e ter a certeza de que tu está nos amparando a cada instante, a cada momento. Obrigado, meu Deus, que Deus possa estar sempre conosco, nos abençoando e nos envolvendo em nosso caminhar. Que assim seja e muito, muito obrigado, Senhor.
Fiquem em paz, fiquem na luz e que Deus possa habitar o coração de cada um de vocês, dando essa força e essa fé inabalável a cada coração. Fiquemos todos em paz.